excelente. Eu não tenho o que falar assim, não consegui encontrar o ponto negativo desse programa. Eu acho que para os pais que necessitam, eu não consegui encontrar esse ponto negativo ainda. E recomendo e aconselho a todos que quiser participar, pode vir, que é muito bom. Se você quiser levar um filho num fono ou num psicólogo, então você passa na saúde da criança, passa com o pediatra, pega o encaminhamento, espera um determinado tempo. Isso leva um tempo mais longo. Talvez o problema ou já se agravou ou já resolveu, sem a ajuda do profissional. Então elas viram ali que elas tiveram a oportunidade, o privilégio de estar pertinho com ele, sabe, frente a frente com o profissional, e elas acharam assim isso o máximo, acharam maravilhoso. Tinha mãe que falava assim que antigamente isso acontecia com famílias que tinham muito dinheiro, famílias, né, que tinham mais condições financeiras, e que agora não. Eu levava minha filha no médico, o médico olhava para mim, mas é normal, a criança ela tem até os 5 anos para desenvolver a fala. Aí se até os 5 anos ela não desenvolver, aí sim você tem que encaminhar ela para um fono. Aí nunca passavam para mim esse tipo de informação. Aí vem aquela velha história, você conversa com o vizinho, conversa com um, com outro. Mas isso não é normal, porque alguma coisa está errada. Aí você levava no médico, não, é normal. Eu mesmo vivo querendo aprender para tentar ensinar o melhor. Geralmente eu vou lá, tudo que eu quero saber eu vou no Google. Coloco lá, se não dá tempo de eu ler na hora, eu imprimo, vou ler, sabe? Mas aqui, com psicólogo, com fono, com tudo que teve, é melhor, é mais legal, a gente aprende mais, sabe? Foi como ela disse, cada um tem sua dificuldade. Tem coisas, às vezes, a gente nem comenta, porque se começar a falar, vai falar demais. Mas você ouve, faz isso, é normal. Meu filho não faz isso, mas vamos ver o que a gente pode tá mudando, a gente já começa a pensar. Às vezes por falta de informação deixa de procurar uma ajuda, né? E a gente trazer essa informação é mais fácil do que esperar buscar. Então por isso que a importância também do evento é por conta disso. Você levar a informação direto para os interessados. Se o prefeito, no caso, falasse do projeto e colocasse lá no anfiteatro, será que eu iria lá? Eu não iria. Realmente, eu falo, eu não iria. Agora, quando trouxe na creche, eu falo, poxa, meu filho tá lá, eu vou lá escutar. Então, acho que isso foi muito interessante. Se tivesse numa palestra, tem vários projetos. No anfiteatro vai ter uma palestra sobre o fono, vai falar sobre chupeta. Pra que eu vou lá escutar? Eu já sei que não pode. Agora, aqui não, aqui foi diferente. Eu vim aqui, tem o aconchego de saber que seu filho fica aqui. Então, acho que foi interessante também ter feito isso aí, em cada creche, separado. E eu acho que elas usavam assim, os encontros, a roda de conversa, até para um desabafo. Porque ali saía riso, choro, lágrima, né? Lágrima de tristeza no primeiro encontro, na metade dos encontros era lágrima de segurança, no final fizemos que era lágrima assim, já de satisfação, de alívio, sabia um pouco mais como lidar o assunto. Eu acho que fica mais fácil, não fica aquela coisa maçante de uma palestra que passa. Acho que esse negócio da gente trocar informações, trocar experiências, escutar outras mães que já passaram pelo que eu vou passar agora, foi muito, assim, eu sei que é difícil, mas que dá pra ser devagarzinho, que chega tudo dá certo. Esse trabalho surgiu do PPIs, né, que eu comecei a participar do PPIs, e aí a gente viu a necessidade das coordenadoras em fazer alguma coisa junto às
às mães, aos profissionais, né, em prol das crianças que estavam sendo atendidas nas creches. Porque surgiam muitas dúvidas de como lidar com as crianças, né, como as fases de desenvolvimento. Então, precisaria unir algumas características para que ficasse uma coisa mais adequada para as crianças, né? Um espaço onde elas possam ser acolhidas, serem ouvidas, colocar as dúvidas, os anseios, medos, as dificuldades que elas encontram para estar educando, formando as crianças, de forma que possam ter uma relação mais próxima, uma ligação, fortalecendo o vínculo entre eles. Então, a ideia surgiu dessa necessidade. E foi a média de 15 a 20 mães que participaram, mas aquelas que participaram se empenharam mesmo, elas iam, eu chegava para abrir a creche, elas estavam lá na frente, esperando. Tinha mãe cedo do serviço 6 horas, enquanto era 7 horas, elas ficavam lá esperando. E eu vi muito interesse, até por eles virem durante a semana, isso mostra um interesse bacana, eu acho que até anima nós, para virmos aqui, né, até anima, porque é aquele que vem com interesse. Aí aquele que vem com interesse a gente engaja mais na hora de conversar, né. Eu, particularmente, eu não perdi um. Eu não perdi um encontro, eu não perdi. Eu acho que teve uma vez que eu viajei, né? Mas, nossa, quando eu cheguei aqui, aí falaram pra mim assim, olha, não teve, adiou. Falei, ufa, eu não perdi nenhum. Eu fiquei muito contente, porque eu não perdi. Nesse projeto, eu procurei trocar bastante experiência, trazer temas do dia a dia para essas mães, né, esse educar e quem educa enquanto a gente trabalha. É bem interessante você observar que quem educa normalmente é um parente, normalmente é os meios de comunicação, e trazer para junto dessas mães, no momento em que elas ficam com os filhos, essa troca de experiência daquilo que ocorreu no período que ela estava trabalhando. E me ajudou muito com relação a Yasmin na parte de você estar conversando com a criança, que a gente tem costume de conversar com a criança e não olhar nos olhos e não olhar a altura da criança. A gente costuma estar em pé, eu acho que a maioria das mães faz isso, né? A gente está em pé conversando com a criança e ela abordou isso que está errado, né? A gente tem que falar na altura da criança, né? Geralmente a gente pega quando vai brigar, fala, não faz isso. Eles ensinou que a gente tem que abaixar, ajoelhar e falar olhando olho a olho da criança. É que nem meu filho, ele tem 2 anos, então não fala assim, bem certinho. Aí ele falou que cada criança tem sua etapa, né? Dos 2 anos até 3 anos a criança começa a desenvolver bem. Então eu ficar mais preocupada com isso, dele não tá falando muito. E às vezes não é só do filho delas, às vezes elas têm um sobrinho, que às vezes não é assistido por uma creche ou por uma outra instituição, mas que vai funcionar para ele também, né? Às vezes a informação ela não é tão completa, e eu acho que esse evento facilita bastante isso. Porque se a gente atingir a criança ali dentro do convívio, né, familiar, provavelmente assim ela não vai ter esses distúrbios, esses impedimentos que causam na alfabetização, na vida escolar dele, né? Então eu achei muito importante essa atuação dentro da família com os pais. E a criança ela precisa de uma atenção, de um cuidado, né, como um adulto também, né? Só que um adulto pequeno, né, que quer atenção, que quer carinho, que quer cuidado, só que numa linguagem menor, né? Então, a dúvida das mães era como adequar essa falta de tempo com a atenção que a criança necessitava, né? Como pagar isso?
Muitas acabam dando benefícios materiais, não em momentos, pequenos momentos, né? Então essa troca, mostrar para elas a troca de experiência com eles. Então elas vêm com bastante anseio, bem ansiosas mesmo para poder ver se estão fazendo certo. Mas não há uma receita, né? Cada um e cada família é de um jeito. Cada filho, cada pai, cada mãe, cada avó que cuida, cada uma tem uma troca com essa criança. Eu tenho coisa que eu ainda estou pondo em prática. Mas eu senti bastante diferença, sim. De relação, de conversar com ela, de aproximar mais. O tempo é que é pouco que a gente trabalha, né? Então deixa ela aqui cedo e vai ver só de tarde, mas eu senti já bastante melhor, né, gente? A nossa proposta, né, no convite feito pela Prefeitura, dentro do projeto, né, Cresça com Seu Filho, foi no sentido de estar levando um pouquinho sobre a importância do brincar, né, com um fundamento significativo, mais significativo com relação à interação dos pais com os filhos e esse brincar, né, diante do desenvolvimento. E todos os especialistas que passaram aqui, eles falam muito sim da estimulação, de como você estimular a criança, tanto coordenação motora, quanto na fala, quanto a cognitiva. Então, assim, com isso, eu pude também estar ajudando ela em casa a estar estimulando ela. Não precisa comprar, gastar dinheiro, só coisa que você pode fazer e trabalha tudo com musculatura. Eu achei muito interessante isso também. Inclusive, no último encontro houve a presença de pais também, né? E assim, nós levamos a propostas de sugestões de atividades que no dia a dia eles pudessem estar confeccionando até com os filhos, né? Que não há necessidade de comprar um brinquedo, mas de produzir com a criança e de interagir, né, junto com a criança, né, nessa relação com o brincar. Às vezes a família está passando por uma condição difícil na casa e acha que a criança não tem nada a ver com a história. E tem a ver com a história, porque ela mora dentro da casa, ela sente o que todos sentem, ela só não tem palavras para isso. Então, quando você dá voz para a criança em falar o que ela está sentindo, o que ela está achando, o que ela está percebendo. Eu vi que a gente nunca sabe tudo, né? Eu aprendi muita coisa nova hoje aqui, coisa que eu não sabia sobre chupeta, mamadeira, entre outros hábitos, né? Então, assim, esse programa no total é muito interessante, me deixa muito tranquilo, né? De saber que a minha esposa está tendo essa informação desde a creche, né? Onde ela está sendo instruída a como lidar com a nossa filha, né? O que deve ser feito, isso me deixa tranquilo. Como pai eu fico tranquilo, né? Eu não fico acomodado assim, tipo, não posso fazer nada, mas assim, eu fico muito mais tranquilo com esse programa que acontece aqui na Cidade Promissão. Muitos pais queriam uma varinha de condão, né? Eu até brinquei em alguns momentos. Uma varinha de condão vai lá e muda o comportamento. Não é assim. Realmente, a varinha de condão, a gente não... Receita pronta a gente não tem, a gente mostra o que pode ser melhor. É claro que o resultado vai vir a longo prazo,
né? Mas tem coisas que não. Às vezes, quanto antes você intervir, quanto antes, enquanto pais, vai ser ótimo. Cada um tem seu tempo, né? Às vezes tem a mesma idade, mas o meu fala mais que o do outro, mas você vê que acho que cada criança tem seu tempinho mesmo. A intenção minha nesse programa é refletir, trazer para o grupo e mostrar que a dificuldade não é só dela. É um grupo de mães, é um grupo de família, é um grupo de pessoas também ansiosa, também preocupada, em trazer, em refletir, porque não há receita, né, para ser trabalhado. Talvez aquelas mães que não participaram, que viu que perdeu bastante coisa, né? Talvez não teve oportunidade, ou às vezes não quis ir, agora viu como que foi bem lucrativo, então vão participar mais das próximas vezes. Isso. Então acho que muita coisa pode mudar para melhor. Eu acho que para as mães que realmente se preocupam com o seu filho, que querem o bem-estar do seu filho, é um programa excelente, porque passa muitas informações e que muitas vezes a gente olhasse e falasse assim, mas é uma coisa boba, uma coisa que não tem necessidade. Mas não, se você olhar para o outro lado, são pequenos pontos, pequenas dúvidas que muitos pais e mães têm e que, nossa, eu acredito que ajudou muito.